A tecnologia é algo que muda todos os dias. E isso impacta, é claro, os processos de venda e de quem está consumindo também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do aplicativo e da jornada no consumidor. Vem com a gente. Estou aqui hoje para mais um episódio do Entre Amigos com o Bruno e com a Cibele. Sejam muito bem-vindos. Cibele e Bruno, por favor, se apresentem um tweet para cada um. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu sou a Cibele. Eu sou gerente de e-commerce, CRM e marketplaces no grupo CRM. Eu estou lá há 3 anos. Foi a minha primeira experiência nesse mundo digital, realmente aqui junto com o e-commerce. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Bruno. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno Bulso, sou diretor de operações da Kolbe. Nós somos uma plataforma de e-commerce. Sou um sócio fundador também. Estamos há mais de 10 anos trabalhando na jornada de aplicativos. Perfeito. Cibele, explica para mim, o que é o grupo CRM? O Grupo CRM é o dono das marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Recentemente a gente foi adquirido pela Nestlé, então agora a gente faz parte da estrutura da Nestlé também. E a gente tem hoje, acredito que as marcas mais amadas de chocolate do Brasil. Então a gente está aí presente com mais de 1.000 lojas hoje aqui dentro do território brasileiro. E a gente tem um portfólio que eu tenho certeza que todo mundo conhece, de língua de gato, de Dinda, de Gato Mia, de Cherry, que é um grande bombom nosso também, que é feito 100% artesanal. Então acredito que a gente está aí hoje no lar e no coração hoje de muitos brasileiros. Então o episódio de hoje é muito especial, muito delicioso. Então vamos lá. Bom, Cibele, a Brasil Cacau tem investido cada vez mais no digital, ainda mais pensando nesse mundo de aquisições, jornadas de consumidor e tudo mais. Como vocês têm se adaptado para entregar essa estratégia de marca no e-commerce para esse público tão amplo? Eu acho que uma das coisas legais para a gente falar sobre a nossa estratégia de e-commerce é que Copenhague é uma marca centenária, né? E a gente começou a olhar para tudo isso num período muito crítico para a gente, que foi na pandemia. Então, a gente enfrentou a pandemia com lojas 100% fechadas no nosso período sazonal mais importante, que era a Páscoa. E a gente precisava encontrar um caminho, a gente precisava encontrar soluções para ajudar os nossos franqueados a vender esses ovos de Páscoa. Então, o e-commerce, né, a nossa estratégia digital, ela nasceu no meio da pandemia, nesse cenário que foi complexo para todo mundo, né, um cenário realmente que a gente nunca tinha vivido, nada nem parecido. E foi um desafio muito grande porque a gente precisava encontrar realmente uma solução que não somente nos ajudasse a vender no digital, mas que nos ajudasse a vender no digital colocando os nossos franqueados como protagonistas. Então, acho que esse foi o nosso grande desafio. E digitalizar uma marca que é centenária, que já é algo incrível e fantástico, né? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, principalmente para o mercado de doces, foi muito desafiador. E então, a gente já nasceu omnicanal. Então, como a nossa preocupação era justamente a gente olhar para o nosso franqueado com esse olhar de integração, de como que a gente coloca ele como protagonista na nossa estratégia do e-commerce, a gente já nasceu omnicanal. Então, a nossa preocupação sempre foi da gente estar onde as pessoas estão, da gente olhar para a estratégia do digital como um todo, preocupando também com a qualidade do envio do nosso chocolate, porque é um chocolate premium, é um chocolate mais delicado. A gente precisava entregar para o nosso consumidor também toda a qualidade que ele espera das nossas marcas. E essa estratégia de plugar os franqueados dentro do nosso e-commerce, ela foi fundamental, primeiro, para o nosso processo de expansão como um todo, porque a gente faz com que a expansão do franqueado também esteja junto com a nossa expansão dos canais digitais. E a gente também consegue fazer com que os nossos chocolates cheguem até a casa dos nossos clientes em até 3 horas. Então, a gente tem hoje uma estratégia de entrega que ela é extremamente competitiva no mercado, ela é uma estratégia super consolidada, né? Eu estou no grupo há 3 anos e eu vejo como a gente amadureceu ao longo desses anos com toda essa estrutura hoje que nós temos dentro de casa para olhar para essa jornada como um todo. E a gente conseguiu, de fato, fazer com que hoje cerca de 6% dos pedidos saem do CD. Então, mais de 90% saem das lojas. Então, são elas que entregam e que entregam para o nosso cliente, né? Toda essa experiência do omnicanal. E aí você consegue, né? De fato, receber o seu chocolate em menos tempo, com mais qualidade e, enfim, tendo a experiência no momento que você quiser e aonde você quiser. Perfeito, nossa, eu acho que por trás disso não pode faltar tecnologia, né, Bruno? Vamos comentar um pouquinho sobre esse pedaço. Como você enxerga a transição dessas marcas mais tradicionais para o ambiente digital? Como tem sido essa transição? Quais estratégias e tecnologias têm sido usadas? Perfeito, acho que vem muito de encontro com o que tu trouxe sobre essa questão da pandemia. Então, era algo que realmente revolucionou muito o mercado do e-commerce, não só na questão de digitalização dos aplicativos, de sites como um todo, mas também questão logística, essa integração com o franqueado, entender que o digital ele vai estar como um grande elo entre esse consumidor e a marca. O que a gente vê muito forte, puxando um pouquinho para o lado de app, é que o aplicativo ele vai trazer um novo conceito de comunicação e de relacionamento com o teu cliente.
Então a gente vai um pouco além daquela parte da venda. A venda ela é super importante, né? O que permeia toda essa relação com o cliente, mas a gente precisa construir uma jornada com ele. E aí entra também a parte de omnichannel. Então quando a gente fala hoje muito forte, o teu cliente que ele consome o teu conteúdo através do TikTok, através do Instagram, através de uma loja física, ele é o mesmo que está no app, ele é o mesmo que vai fazer uma compra no WhatsApp, talvez no iFood. Então a gente precisa pensar nessa jornada como um todo, e as grandes marcas elas estão buscando isso. Elas entenderam já há bastante tempo que elas precisam estar posicionadas ali. E é muito legal ver, dentro do nosso contexto, como que a gente consegue potencializar essas marcas. Algumas chegam melhor preparadas, como o caso de vocês, outras ainda estão tendo aquela fricção de começar a ir para o digital, começar a ter as primeiras experiências, mas acho que há vários anos isso já se tornou uma realidade, né? Não é mais uma expectativa de futuro e é uma necessidade. E eu sempre falo, assim, acho que esses canais eles são complementares. Então uma marca, como o grupo de vocês, tem que estar posicionado no site, no app, no TikTok, no Instagram, numa venda via WhatsApp. São vários canais que compõem essa jornada e o usuário na ponta ele quer receber o chocolate dele no prazo, na hora que ele quer, ter essa experiência independentemente do canal que ele está se conectando. Perfeito, e tudo isso entra muito no quesito de conveniência, né? Como que a gente traz, Cibele, essa parte da conveniência para uma estratégia digital sem travar nada no meio do caminho e sem deixar de ter a personalização, que eu acho que é uma coisa tão importante para a empresa? Essa questão da conveniência, eu acho que é um dos pontos mais chaves, né? Quando a gente fala, principalmente no mercado que está falando de alimento, que a gente está falando de doce, né? Que eu estou falando de indulgência. Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai montar toda essa nossa estratégia. Então, muito conectado exatamente com o que o Bruno comentou, a gente nunca pode olhar para um canal só. Então, a gente olha para tudo. E eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar nosso também como cliente. Então, aonde que eu estou? O que eu tenho hoje no meu celular? O que é relevante para mim, que eu uso, que eu fiz download e que para mim continua ali dentro, salvo no meu celular, com uso. Porque eu acho que hoje também a gente precisa avaliar isso bastante, né? Então, as nossas taxas de, principalmente, desinstalação, entender ali os principais motivos do que está acontecendo, entender como eu consigo continuar sendo relevante para o meu cliente, que eu acho que isso é muito importante. Então, hoje no grupo a gente tem uma estratégia muito omnichannel mesmo, assim, então, porque além do nosso e-commerce e a gente plugar todas as nossas lojas dos franqueados dentro dessa nossa estratégia, a gente também olha para todos os deliveries nos quais a gente está e que hoje também são parceiros nossos. A gente não pode ignorar o fato de que o cliente tem o aplicativo do delivery, ele também feito download, e eu também preciso vender por ali. E aí eu tenho um segundo desafio, que é esse desafio que eu compartilho muito com o meu time principalmente dos meus franqueados, com o meu time de consultores internos, que a gente precisa entender que é parte do nosso dia a dia, da nossa estratégia. Como eu consigo fazer com que esse cliente também tenha confiança de comprar comigo, assim como hoje ele já tem a confiança de comprar no delivery. Porque as pessoas hoje elas já entenderam a jornada do delivery, então eu tenho aqui o aplicativo baixado, eu posso pedir o meu almoço, eu posso pedir o meu jantar, eu entendo essa rapidez, mas hoje no grupo a gente consegue entregar essa mesma rapidez, essa mesma qualidade também nos nossos canais proprietários. E aí aqui eu vejo que assim, vem muito de encontro com essa estratégia que a gente conversa sempre com o time da Kobe, principalmente de olhar para esse aplicativo de Brasil Cacau e entender como que eu consigo potencializar esse aplicativo, como que eu consigo encontrar nele também outras alternativas para eu ser relevante, para eu entregar venda de valor para o meu cliente ali dentro, para que as minhas vitrines estejam atualizadas, para que elas estejam com bastante apetite, para que você abra meu aplicativo tem um banner enorme, um banner lindo, mostrando ali um chocolate escorrendo, um ovo de Páscoa extremamente bem recheado, tudo aquilo que já faz parte do nosso portfólio, mas que é o que vai fazer com que a pessoa também faça essa experimentação, é o que também vai fazer com que eu tenha esse diferencial dos outros lugares onde eu estou vendendo hoje, né? Porque eu tenho muito mais... Eu sou muito mais dona daquilo que eu estou colocando ali dentro. Então, a estratégia de comunicação, a estratégia de hierarquização de produto e a própria entrega de valor para o meu cliente. Então, eu tenho cupom de desconto. A gente tem um desconto na primeira compra quando o cliente baixa o aplicativo. E aí, você consegue ter a nossa experiência, entrar dentro dessa nossa jornada da entrega rápida, que hoje já é uma expertise nossa, que já está dentro do nosso escopo mesmo, assim, como time de digital, e como é que eu consigo fazer com que esse cliente entenda que esse relacionamento conosco, através desse aplicativo, quanto mais ele for fazendo teste e quanto mais ele for comprando, mais relevante nós vamos ser para ele, melhor vai ser a experiência, ele vai poder ter como agente, como referência e confiar nessa estratégia omnichannel como um todo. Perfeito, Cibele. Nossa, uma verdadeira aula aqui. Você estava falando e eu estava só imaginando como a experiência é realmente diferente no aplicativo, né? Eu acho que o Bruno pode até comentar um pouco como o aplicativo deixou de ser uma coisa só da conversão e virou algo que para o usuário também é relacional. Não é mais ou menos nesse sentido que os aplicativos estão caminhando? Exatamente. Eu acho que o primeiro foco ele está em vender, mas o segundo o objetivo muito forte é criar essa relação. E por que as marcas querem criar essa relação?
Existe hoje um conceito que o custo de aquisição está cada vez mais caro. Então está cada vez mais difícil e mais caro eu trazer um usuário, um novo usuário, trazer ele para a base e tudo mais. Então a gente já fez esse trabalho difícil de trazer ele para a base. Eu preciso manter esse usuário aqui dentro. Como que a gente pode fazer isso? Aí tem uma série de funcionalidades que a gente traz para dentro do produto. Dentro do nosso app, a gente tem funcionalidades exclusivas para alguns segmentos, como farmácia, chocolate, supermercado e assim por diante, e funcionalidades globais. O que a gente vê muito forte é tu conseguir trazer uma personalização de jornada. Então, aquele usuário, ele quer ver os produtos que fazem sentido para ele, naquele momento, naquele contexto. Então, a gente trabalha muito essa parte com vitrines inteligentes, buscas inteligentes e tudo mais. E depois que ele faz aquela compra, como é que eu mantenho ele? E entra uma grande parte de clube de benefícios, questão de cashback, de loyalty, para que eu consiga ter esse cliente aqui junto comigo e ele vai construindo essa jornada, onde ele compra uma vez comigo, ele vai ter uma recorrência maior e assim por diante. E quando a gente olha os números de apps para sistemas web e tudo mais, o app ele tem um grande ganho de aumento de ticket médio, aumento de conversão comparado ao web responsivo. Esse é super legal, se olhando para a nossa carteira. Se tu comparar a conversão de web responsivo com app, chega a ser 3 vezes mais. E se tu pegar a estatística de usuários que acessam o teu site, 75%, 85% vem do smartphone. Então ele já está ali. A gente tem que dar a melhor experiência para ele. E aí toda a parte loyalty, entra cashback, entra toda uma parte para trabalhar esse usuário. E acho que um ponto super importante como estratégia também é a questão do push notification. O push notification, quando bem usado, ele tem um grande, grande impacto. Mas tem que ser bem usado. Não adianta a gente disparar 50 pushes por dia de maneira aleatória. Então também entra toda uma parte de CRM, toda uma parte de entender essa base para que eu tenha um push assertivo e uma promoção específica para aquele grupo de usuários. Que legal. Não, desculpa te interromper, porque é muito legal esse ponto que você comentou com a gente, porque hoje grande parte da nossa receita, quando a gente olha para a nossa estratégia de CRM, vem de push. E principalmente para Brasil Cacau, que a gente tem junto com a Kobe um diferencial, que é a gente poder utilizar imagens no push. E isso faz com que ele também tenha muito mais relevância para quem está abrindo. Porque a gente consegue conectar a imagem, principalmente agora, que a gente trabalha com produto, né? Que é um delicioso chocolate. É desejo. Que é exatamente, que é indulgência pura. A gente está ali olhando para o produto, a gente tem a mensagem, a gente consegue colocar um CTA, muitas vezes ali promocional, de urgência, como alguns produtos agora na Páscoa, que a gente já avisa para todo mundo que está acabando. O ovo Lolo, por exemplo, que ano passado foi um sucesso. Esse ano vai acabar novamente. E o push é uma comunicação rápida. É muito fácil de você falar para o cliente diretamente sobre esse tipo de CTA que traz essa questão da urgência e você já está falando direto com quem quer receber a mensagem, porque a pessoa já baixou o aplicativo, né? Então ela já está disposta a conversar com você dentro ali do seu próprio canal. Então é muito mais fácil da gente conseguir construir esse relacionamento. E gerar impacto também, né? Porque no final das contas o celular tá na mão do consumidor o dia inteiro. Eu não sei vocês, mas da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, meu tempo de tela deve ser o tempo que eu tô acordada, porque eu trabalho pelo celular. Não sei vocês, mas eu tô o dia inteiro. Eu também. Eu não mudo não, é igual. E aí a gente pode relacionar isso, inclusive, com relação a um clube de benefícios, não é mesmo? A gente pode pensar, inclusive, pensando nesse apelo que você falou, da imagem e tudo mais, como você acha que isso impacta na fidelização? É lógico que impacta porque a pessoa tá com o celular o dia inteiro na mão, mas como você acha que isso impacta, além da fidelização, mas em gerar mais apelo para as pessoas e fazer com que essa compra vire recorrente? Eu acho que esse é um dos grandes desafios do CRM hoje, né? A frequência e a recorrência. E eu acho que é justamente essa possibilidade que a gente tem, através, principalmente hoje, quando a gente olha para a nossa estratégia do push, da gente conseguir dizer para as pessoas as mensagens que de fato são relevantes para ela receber naquele momento. Que é isso, acho que todo mundo hoje tem o telefone ali muito no dia a dia. E a gente tem o telefone para trabalhar, a gente tem o telefone para se relacionar, a gente tem o telefone para se locomover. Então, hoje, de fato, para a gente apresentar os novos documentos, né, que a gente está conversando sobre isso. Então, hoje o telefone ele tem múltiplas funções e a gente precisa ser relevante. E aí, por que a gente precisa ser relevante? Porque além da gente entender o que o nosso cliente está buscando ali dentro desse círculo, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, o Clube de Fidelidade ele vem muito com esse papel da gente fazer o cadastro correto dessas pessoas, conseguir ter acesso aos dados deles, de fato, que são relevantes para que a gente consiga construir essas comunicações via régua de e-mail, via push no app, via WhatsApp, que a gente sabe que está tudo aqui na palma da nossa mão hoje em dia, e a gente entregar para essas pessoas aquilo que elas esperam receber de nós. E aí é aí que tá, eu acho que é o segredo que eu brinco com o meu time de franquia, que é muito importante a gente fazer o cadastro de todo mundo quando a gente está falando de clube de benefícios. A gente saber vender na ponta esse cadastro. Justamente por quê? Porque dado hoje vale mais do que qualquer coisa. Eu acho que é o ativo mais valioso de qualquer companhia. Você pode comprar uma máquina que faz não sei quantos chocolates,
não sei quantos, como que é a produção dela ali, quando a gente olha para o dia, semana, mês, ela ainda assim não vale tanto quanto eu ter informação na mão, e mais importante do que isso, eu saber ler essas informações. Eu acho que esse é um dos nossos grandes focos para esse ano, é a gente trabalhar ainda mais a hiperpersonalização dos nossos clubes de benefício, a gente conseguir cada vez mais ler corretamente o comportamento desses nossos clientes, principalmente através dos clubes de fidelidade, porque a gente tem ali alguma série de vantagens, tanto para Copenhague quanto para Brasil Cacau, e a gente conseguir transformar tudo isso em plano de ação para sermos mais relevantes para os nossos clientes e conseguir atingir esses nossos objetivos de recorrência, de aumento de frequência, ticket médio, que acho que são desafios da indústria como um todo em 2025. Com certeza. Entrando um pouco mais, pegando um pouco um gancho disso que você falou, de dados, de ser mais assertivo, quais são as métricas que o lojista tem que ter em mente na hora que ele vai investir no aplicativo com esse tipo de estratégia para que dê certo, para que ele não acabe coletando informação demais e usando informação de menos, Bruno? Perfeito, acho que esse é um grande desafio quando a gente olha para dados. Hoje a nossa solução, a gente tem mais de 250 métricas que a gente mapeia e a gente coloca na mão do nosso cliente. A gente apresenta um dashboard também, o dashboard ele já vem filtrado, mas o grande desafio é que muitas vezes as pessoas elas não começaram a fazer o básico, que é medir taxa de conversão, recorrência, que vai ser todo aquele fluxo de recompra, tu conseguir ver onde que tu está perdendo aquele usuário, se está tendo um abandono de carrinho numa etapa, em alguma etapa específica, se o teu frete está caro. Então a gente traz esses dados de analytics. Então quando o usuário quando o nosso cliente já começa a fazer essa análise básica de taxa de conversão e tudo mais, aí ele pode começar a se aventurar nas outras 245 métricas que sobraram. O que às vezes a gente vê que acaba gerando um desafio? Ele quer testar tudo, ele correlaciona muito essas métricas, mas não sabe no final do dia o que ele está querendo olhar. Então a gente sempre fala assim, começa pelo básico, entende o que tu quer trabalhar, vamos começar a trabalhar no funil primeiro de conversão, vamos entender onde que estão os gaps, onde que estão os ganhos, as oportunidades, e depois a gente começa a trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Eu acho só, complementando um pouquinho a tua resposta ali anterior de fidelização, eu acho que um ponto super legal quando a gente olha para essa jornada é também conectar o on e o off. Então o aplicativo, e quando a gente fala de franquia é super importante, né? Porque, tu tem um grande número de franqueados. O franqueado ele precisa apoiar o dígito, ele precisa entender que o dígito está ali para ajudar, para agregar, não está para competir. E como que a gente faz isso? Trabalhando uma entrega saindo direto do franqueado, onde a gente está gerando faturamento para o franqueado. Então, muitas vezes ele olhava assim no início, vai vir um aplicativo aqui, eu vou perder venda. Não, mas peraí, a minha loja está vazia aqui nesse momento, durante a tarde, eu estou fazendo uma venda que veio do digital e ela está complementando a minha receita. Eu estou recebendo comissão por isso. Então, eu acho que conectar essas duas jornadas e dentro do aplicativo com funcionalidades, levar o usuário para a loja. Levar um clique e retire, trazer uma vantagem para ele ter um bônus, um desconto para conhecer a loja. Clubes de benefícios, nós temos alguns cases de alguns clientes que eles conectam muito essas ações on e off. Então, pelo clube de benefícios, tem direito a eventos offline dentro da loja, cupons offline para tu usar na loja. Então, tu pode ter tanto um cupom para tu ativar no dígito, quanto um cupom para tu lá no PDV ter esse desconto. Então, acho que são uma série de ações que a gente tem que ir construindo. Não é fácil, é uma jornada bem longa, mas tem que começar e vocês estão fazendo um trabalho excelente. É um grande case assim, que a gente tem de parceria também e de como vocês sabem operar tudo isso. E essa questão de conciliar o on e o off é realmente um desafio muito grande também, justamente porque eu acho que um dos grandes papéis hoje da área na qual eu atuo, porque a gente está falando aqui de CRM e canais digitais, é levar fluxo para a loja. Então, assim, também é nosso papel levar fluxo para a loja. E essa questão de retiro em loja, a gente fala muito sobre isso nos nossos treinamentos, principalmente. É muito importante que a loja saiba aproveitar esse fluxo que a gente está gerando do digital para a loja. Então, hoje, a gente tem uma representatividade hoje aí de mais de 40% do retiro em loja. Em sazonal, costuma até aumentar, justamente por quê? Porque as pessoas, elas querem ter a praticidade da compra do digital, muitas vezes o benefício da compra do digital também, que a gente costuma ter esses cupons de desconto, algumas ações com influenciadores, algumas outras coisas que a gente acaba plugando ali, né? Cupons de frete grátis dentro do aplicativo. Então, a gente tem ali algumas outras ofertas possíveis de serem dadas para o cliente. E quando ele chega na loja para retirar, acho que isso é um ponto importante. Não é só retirar. É conhecer esse cara. Então, pergunta para o cliente qual que era o objetivo dessa compra. Faça uma venda consultiva. Então, ofereça para ele um café, no nosso caso, que a gente tem cafeteria. Oferece para ele um café enquanto ele aguarda. Pergunta se ele quer complementar, se ele não quer conhecer alguma outra novidade que a gente está lançando. Agora, na Páscoa, tá cheio de sabor novo, vocês estão fazendo degustação em loja. Oferece para ele também. Acho que é justamente você encontrar oportunidades de ser um mini canal também, sem depender somente da nossa estratégia hoje que a gente está aqui por trás dos bastidores, né, criando e proporcionando. Então, o que a gente também consegue fazer na ponta para aproveitar esse fluxo que está sendo gerado e a gente conseguir transformar cada vez mais tudo isso em um negócio rentável para todo mundo.
Um ecossistema, né? Porque o que eu vejo muita gente comentando é a dificuldade em fazer um canal entender que o outro não é seu inimigo. Como que você pode ajudar a gente a entender, Cibele, tendo tantos canais agora, inclusive com o Nestlé, como que o grupo faz com que um canal não prejudique o outro e que entenda que o outro é tão importante para a sobrevivência dele quanto qualquer outra estratégia? Eu acho que a principal lição, quando a gente olha para tudo, porque realmente a gente tem um mar, né? E é um mar infinito. Se a gente for entrar em tudo, a gente vai entrando num mar infinito, né? Mas eu acho que o nosso principal papel como gestor por trás, né, aqui, é olhar e identificar qual que é o meu objetivo com cada um deles. E aí, quando eu consigo analisar tudo aquilo que eu tenho na minha mão, e eu consigo olhar qual que é o meu objetivo com cada um deles, eu consigo segmentar e eu consigo transformar isso em valor para colocar isso como mais uma coisa importante da minha estratégia, para que não haja esse tipo de canibalização. Então, acho que é entender aonde que eu estou diluindo o custo fixo, porque isso é um outro ponto que é muito importante para quem trabalha com a ponta, para entender. Então, a maioria dos nossos canais, quando a gente olha, a gente está também olhando para a oportunidade de lição de custo fixo, né? Porque hoje a gente sabe o quanto custa caro a gente ter um PDV físico, né? Então, aqui no nosso caso, a gente trabalhando com omnicanal, a gente também traz essa oportunidade. Então, a gente identificar que tipo de cliente eu estou trazendo, aquisição de novos clientes. Tem muitos canais que hoje a gente identifica essa oportunidade, então tem vários parceiros nossos, principalmente quando a gente olha para delivery, que o principal papel deles hoje para a gente é trazer novos clientes. São clientes que através do trabalho que eles também estão fazendo com divulgação, marketing, patrocínios, trazer clientes que talvez nunca nos teriam experimentado, nunca nos teriam considerado, talvez por não ter uma loja próxima, etc. A gente tem um plano de expansão, inclusive, super importante pra gente agora, principalmente para esse ano passado também, mas não somente isso, a gente sabe que a gente ainda não tem o alcance de 100%, como ninguém tem. Então, por a gente não ter, é identificar o papel que cada um desses canais tem e conseguir absorver deles o melhor que a gente puder para que eles sejam complementares e no final do dia a gente consiga atingir os resultados, que eu acho que é o porquê de todos nós estarmos aqui, né? Da gente conseguir vender mais, bater meta, ficar todo mundo realmente muito satisfeito com aquilo que a gente está entregando para a empresa na qual a gente trabalha. Perfeito, muito bom. Entrando um pouco nisso que a Cibele falou, a gente está lidando aqui com um case de muito sucesso, com uma empresa que tem uma alta, assim, percepção de que é necessário abraçar o aplicativo. Mas, Bruno, como que a gente poderia lidar com uma empresa que ainda não compreendeu que o aplicativo é prioridade? Que argumento você usaria para convencer essa pessoa de que, olha, sua empresa precisa estar lá também? Perfeito. Acho que uma das primeiras perguntas ali que eu respondi, eu falei de um índice super alto, que é o teu consumidor ele já está usando o teu celular. 75, 85% da tua base já está usando o smartphone. Então tem que dar uma atenção para esse cliente. E aí, quando a gente olha para uma marca que está começando um pouquinho no digital, ainda não sabe se o app funciona e tudo mais, hoje dentro do nosso modelo de negócio nós temos 3 planos. O Pro, o Lite e o Enterprise. Então, o Enterprise é para aquele cliente, como vocês já, uma super grande marca, consolidada, já conhece o dígito. O Pro é um cliente que já está acelerando e o Lite é o cliente que está começando. Quando a gente trabalha o plano Lite, a gente tem um valor mais acessível para ele poder entrar e a gente trabalha muito nesse conceito. Vamos trabalhar esse canal e tu vai ver que esse canal vai se pagar. Acho que esse é um ponto super importante. A Kobe agora vai completar em abril de 2025 11 anos. A gente trabalha com o app desde o início. E o conceito que a gente sempre trabalhou em toda a jornada da empresa é a tecnologia ela tem que se pagar e ela tem que trazer retorno financeiro. E no final do dia, quando a gente olha para o varejo, o aplicativo ele é um canal, ele vai substituir, vai comparar um faturamento de uma loja, de 2 lojas, de 3 lojas, mas ele é um canal que tem que ser rentável. Então a gente trabalha dentro desse modelo do plano do Light, que é, vamos começar a experimentar aqui, vamos lançar o aplicativo e vamos começar a colher os resultados. E de 3 a 6 meses, o canal vai estar com uma conversão super relevante comparado ao responsivo, vai estar com uma recorrência, com um ticket médio, e ele vai ver que aquele canal está fazendo sentido. E aí é difícil desligar, né? Porque tu vai desligar se aquele canal está dando certo. Então a gente entra muito nesse conceito, a gente trabalha também com os clientes que estão em fase de negociação, estão na dúvida como é que vai ser, a gente faz o aplicativo dele uma POC, um aplicativo funcional, ele pode fechar um pedido com o app, e a gente coloca na mão dele, ó, tá aqui, como é que vai ser a cara do teu app, e aí tu começa a trabalhar toda essa jornada. Mas isso é super comum, né? E muitas vezes ele vai ver que o concorrente dele começou a fazer. E dele, opa, o concorrente está fazendo, eu preciso fazer também, não posso ficar para trás. E aí o concorrente dá um empurrãozinho. E a Kobe atua com clientes, vários clientes do mesmo segmento. E é muito legal que às vezes eles olham o lançamento de um app nosso, quero fazer também, eu vi que vocês fizeram lá, como é que funciona. Então é super comum, o mercado tá bem acelerado. Perfeito. Então eu acho que assim, as pessoas já estão compreendendo, né? O esforço agora é pôr em prática, não tem uma dificuldade tão grande, é mais pequenos passos para grandes resultados, certo?
Bom, gente, a gente está caminhando agora para o fim do nosso episódio, mas eu gostaria que vocês compartilhassem conosco uma história. A gente tem aqui um momento de tensão, de que estava tudo caminhando aparentemente bem e de repente deu errado. Vocês têm alguma história para compartilhar de que a estratégia não deu certo, mas deixou um aprendizado ou no final ela se resolveu? Você tem, Bruno? Posso puxar essa primeiro. Quando a gente começou a nossa plataforma de e-commerce, a gente começou a ganhar uma capilaridade super legal no Brasil e a gente acreditou que ia ser um caminho, uma jornada muito parecida ou tão próxima do Brasil para a América Latina. E sempre teve aquele desejo, a gente tem clientes no mercado americano já há bastante tempo, a gente pensou, a gente consegue ir para os Estados Unidos, a gente consegue pegar aqui e atingir Uruguai, outros países, Chile e tudo mais. E aí começamos a abrir algumas negociações e começamos a botar uma força de venda e estratégia em cima disso. Só que o que a gente foi vendo é que não é tão próximo quanto o Brasil, tem suas particularidades, o checkout é um pouco diferente, o método de pagamento que eles usam lá não é o mesmo daqui, a logística é diferente, o comportamento do e-commerce é diferente, e aquela nossa estratégia de uma expansão mais forte para o mercado americano e outros países aqui da América do Sul, a gente começou a sentir que não estava sendo tão legal quanto o Brasil estava sendo mais interessante. E foi o momento que a gente olhou, conversou internamente, falou, vamos deixar um pouquinho de lado essa estratégia, vamos focar no Brasil, vamos começar a acelerar agora aqui, que a gente está conseguindo ganhar atração, a gente está conseguindo ganhar base. No meio dessa jornada, nós começamos a atender clientes que são multinacionais e que possuem operações em outros países. E eles começaram, dentro das nossas conversas e negociações, a trazer esse desejo novamente de uma expansão através deste cliente. E a gente está agora em vários movimentos para começar a fazer essa expansão de novo, a nível global, mas através já de contas que a gente tem de clientes aqui dentro. Então, ao invés de eu ter que preparar toda uma equipe de venda, toda uma equipe de CS, upfront, para começar a vender lá fora, eu vou, através desses clientes, começar uma expansão, entender o mercado, trabalhar essas customizações, para que depois eu possa, de novo, retomar essa força de venda e de expansão de uma maneira mais forte. Perfeito, o case que você trouxe, na verdade, é uma aula, né? Se você não tem 1000 tentáculos, busque ajuda, peça ajuda, consiga quem te ajude de alguma maneira, porque é muito melhor você conseguir se estender de uma maneira saudável do que se esticar demais e no final não dá nada certo, né? Exatamente, acho que foi muito a questão de foco. Isso também, desde que a gente construiu o produto, a gente começou a atender alguns segmentos e a gente foi ampliando aos poucos. Então a gente começou com moda, depois foi eletrônico, depois foi supermercado, toda a parte de chocolate, farmácia, casa e construção, porque a gente entendia que se a gente fosse abrir todos os segmentos, a gente não conseguiria. Hoje a gente tem mais de 10 segmentos e assim a gente foi indo. E também sobre a questão do B2C e do B2B. Então existe um mercado muito forte de B2B, nós lançamos a nossa plataforma B2C e depois de 2 anos a gente começou a olhar para B2B. Então, no final do ano passado, nós lançamos o nosso case B2B e estamos trabalhando parecido com o esquema dos segmentos. Então, agora que a gente conseguiu entender bem o B2B, a gente vai começar a expandir. É uma questão de foco e conseguir colocar as coisas numa ordem, né? Primeiro comece, depois melhore. Exatamente. E você, Cibele, tem algum case para compartilhar com a gente? Eu acho que essa construção nossa dessa jornada omnichannel, ela é uma construção de tentativas e erros, né? Então, toda vez quando a gente olha, principalmente quando a gente precisa fazer essa integração, que a gente tem mais de 1000 pontos de venda, para a gente conseguir entender como que eu trabalho essa capilaridade de lojas, para fazer com que elas também não sejam concorrentes entre si, para fazer com que a entrega para o cliente tenha uma hierarquia de tomada de decisão por trás aqui, que a gente consiga atender o cliente da melhor maneira, para que essa loja também tenha essa configuração que faça sentido, para que não haja nenhum tipo de conflito aqui dentro. Acho que isso é uma tentativa e erro. Então, essa nossa experiência ela foi muito construída com bastante... com muitos aprendizados ao longo desses 3 anos, principalmente porque a gente tem um time muito diverso. Então, a gente hoje tem um time de TI, de logística, aqui dentro da própria área de digital, que a gente olha para muitos indicadores ao mesmo tempo e a gente acaba tendo muitas vezes também conflitos dentro do que cada área precisa entregar como meta. Então, hoje a gente tem uma gestão, por exemplo, de frete, que eu preciso olhar muito para o meu frete grátis, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a opção do frete grátis. Então, como é que eu contrabalanceio isso no final do dia? Porque eu também tenho o meu franqueado na ponta, que a gente também
faz também toda essa recomposição para ele desse tipo de desconto que hoje eu dou no meu e-com. Então, tem muitos fatores que é realmente sentando, testando e fazendo acontecer. E, assim, eu acho que é ter essa cultura mesmo do não ter medo de errar. Então, acho que essa é uma das outras coisas também que eu acho que no digital é muito importante a gente ter a cabeça muito aberta para não ter medo de errar. Então, a gente testa, a gente aprende com o erro, a gente faz acontecer na ponta para que cada vez mais isso seja afinado e essa experiência vai sendo cada dia melhor para todo mundo que está dentro do ecossistema, desde o cliente até a gente que está aqui por trás. Perfeito, muito bom. Vocês têm algum recado que vocês gostariam de dar para os nossos seguidores, para quem está acompanhando esse episódio? Alguma dica matadora? Muito bom, acho que a gente falou aqui sobre a jornada, né? Às vezes ela pode parecer complexa, não é tão complexo, dá para começar. Eu acho que o principal ponto que a gente trabalha muito forte lá na Kolbe é quebrar o conceito de que app é caro, é difícil e é demorado de fazer. Hoje a gente tem cases que a gente lançou apps em 7 dias, por exemplo. Nossa média é 30 dias de lançamento e tem um plano Lite para Enterprise. Então assim, pessoal, experimenta o dígito, testa o app, entende ele como um novo canal e a Kolbe está à disposição para ajudar vocês nessa trajetória e os resultados eles vão vir muito rapidamente. Perfeito. E você, Cibele? Eu acho que é exatamente isso, né? Acho que o digital ele é necessário. Então, para quem ainda não se digitalizou, ainda está considerando isso, é fundamental que seja parte do core da sua estratégia, realmente, assim. Acho que é um diferencial que eu brinco que hoje em dia não é mais diferencial, né? Hoje em dia é uma necessidade do mercado, então a gente precisa se digitalizar e a gente precisa se digitalizar com qualidade. E eu acho que não é se digitalizar por digitalizar. Acho que começa também na questão da cultura da própria empresa. Então, é na forma como a gente pensa hoje o digital, é na forma como a gente entende essa estratégia, é na forma como a gente observa o comportamento do nosso cliente, a gente entende o que ele precisa receber, aonde ele precisa receber, como que eu consigo ser conveniente para ele, né, ser relevante para ele. Então, acho que não tenham medo de se digitalizar, não tenham medo de arriscar. Acho que é um mercado que cada vez mais a gente precisa entender que é complexo, mas é fácil. É fácil no sentido de que, a partir do momento que você internaliza a necessidade dele, você coloca todo mundo para trabalhar junto e você faz com que as pessoas entendam o valor de se digitalizar, as coisas vão fluir. E as coisas vão fluir errando também, porque o errar faz parte do processo. Mas eu acho que é muito importante hoje a gente ter essa consciência de que o mercado mudou, pós-pandemia ainda mais, e a gente precisa estar nesse contexto preparado para tudo que vai vir, porque a gente não sabe o que vai vir para frente. Então a gente precisa estar muito adiante para que a gente não tenha esses mesmos estresses, né? Enfim, porque a gente sabe que desafio sempre vai ter. Mas como é que a gente consegue se preparar para o que a gente ainda não sabe que está por vir? Então acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente poder ter em mente e vai que vai dar certo. Perfeito, muito obrigada aos dois, foram uma ótima dupla para esse podcast, tenho certeza que ensinaram muito para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo, e até a próxima. E você que está ali ligado no podcast Entre Amigos, não esquece de que você encontra mais informações no portal E-Commerce Brasil. Até mais!